Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Este canal, como sempre, é um canal voltado para o pessimismo, não para que façam as pessoas desistirem de algo, mas digamos que as pessoas vejam como a sua pessoa, a sua existência é trivial. E que a pessoa também buscando transformar esse mero existir, esse espaço de tempo em que você percebeu que a gente, ou que você percebeu que você não vai ser mais nada, seja algo significativo. E isso não precisa ser para você, ninguém precisa ganhar o Nobel para isso. Por exemplo, fizeram uma pesquisa onde constataram que a Finlândia seria o país mais feliz do mundo. E nós, brasileiros, seríamos felizes na Finlândia? Olha, provavelmente não. Provavelmente, com grandes chances de não ser mesmo. Eu não estou dizendo que felicidade não existe, tá? Tem gente que confunde com felicidade com alegria, com êxtase, digamos assim. E aí a pessoa acha que tomando, sei lá, alguma substância, algum remédio que altera a percepção, ela vai ter essa epifania, esse momento de alegria. Eu digo que, assim, a felicidade, no caso, seria um tédio. O tédio, mas de modo, principalmente, quando você percebe isso. E isso não quer dizer necessariamente que seja ruim, tá? Muita gente pensa o tédio, não, a gente tem que ter uma vida emocional. Não, mas às vezes talvez a vida do trabalho para casa, da casa do trabalho seja realmente muito mais empolgante para quem está vivendo ela do que, por exemplo, alguém que vai tentar pular bungee jump, como aquela moça que foi pular bungee jump sem a corda. E felizmente ela não soube o que aconteceu com a própria. Entendeu? Certo. Então, assim, é um pouco nesse desesperança, nessa dificuldade de ser grande, que nós temos que a gente precisa pensar. Como seres humanos civilizados, nós precisamos de 3 coisas: comida e bebida, ou seja, comida e água, abrigo e roupa, né? Porque poucas sociedades aceitam que você ande nu, ok? Então, assim, talvez tendo isso, você se veja que não precisa além disso, que não precisa ir além. É claro que é ótimo sonhar, ter um monte de ideias que conseguir tocar elas, mas assim, é que nem essa exigência de nós estarmos em movimento, certo? Muita gente pensa nisso, até dizem que quando a pessoa completa uma tarefa, né? E aí seria a ideia do tédio com sofrimento, né? Porque afinal digamos que você vai construir uma casa, você tem que trabalhar para isso, para pagar o pedreiro, encanador, por aí vai. E daí, quando chegar lá, você entra na sua casa, tudo feliz, passa uma semana, você já está um pouco entediado de ficar lá. Porém, que é o fim e o sofrimento nosso, e isso vai lhe causar, vai redundar em mais sofrimento. Porém, isso também como eu disse, é o pensamento de quem acha que a gente deve estar sempre em atividade, sempre socializando, por exemplo. Ninguém precisa socializar, com ninguém. Não precisa, isso é bobagem. Uma das coisas que eu sempre digo, né, que é uma das grandes verdades,
Sobre, por exemplo, para essas pessoas que acham que a melhor coisa do mundo é ter sempre algo para fazer, sempre nunca ficar apagado e tudo mais, é que não há coisa melhor do que não fazer nada e depois descansar. E pra mim isso é uma verdade. Eu acho que eu prefiro 1000 vezes ficar deitado no sofá do que, por exemplo, ficar preso num trânsito, dirigindo ou mesmo sendo passageiro, né? Pegar um Uber e ir para algum lugar e ficar meia hora no caminho. Realmente isso é algo que não me mobiliza. E isso, claro, é uma questão de perfil. Quem gosta, vai. Esse é o grande problema que o ser humano se encontra. Como nisso que nós chamamos de existência não tem sentido algum, você pode, como eu disse, viver da casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou tentar ganhar um prêmio Nobel. Então, assim, ninguém vai poder dizer. E isso vai causar o nosso desespero. Certo? Por exemplo, quando um soldado está marchando para um lugar que ele sabe que vai atacar, que ele vai ter que atacar e tudo mais, ele não se sente vazio, digamos assim. Por exemplo, ele tem um objetivo. Mas imagine nós hoje, onde o mundo praticamente não se vive guerra. Guerra, na maior parte do mundo, não é aquela selvageria de antes, né? De capa e espada com gente, por exemplo, cortando o braço e por aí vai. Deixa eu viajar pela vista. Então é bem isso. Então nós estamos reféns do tédio, porque nós, como eu disse, querendo ou não, de comida, roupa e abrigo, e é pelo menos garantido, pelo menos roupa e comida, certo? Abrigo já é um pouco mais difícil, porém, de qualquer forma, você pode sempre escolher, certo? E quando você não escolhe, é quando escolhem por você, tá? Não é que você não tem opção, é que você não observou, você não queria nada, às vezes também não tem não querer, porque você não é obrigado a querer sempre alguma coisa. É que nem, por exemplo, eu não sou obrigado a nada. E realmente não é. Você não é obrigado a ser inteligente, você não é obrigado a ser bonito, você não é obrigado a ser a melhor, você não é obrigado a ser pai, você não é obrigado a ser mãe. E você não é obrigado a nada. E isso é liberdade. Você escolhe ser, se for dentro das suas possibilidades. Porém, assim, é algo que tem que se ver. Voltando ao exemplo do brasileiro na Finlândia, que vai ser infeliz, ele vai ser. Por exemplo, a menos que ele, digamos assim, adquira o que os finlandeses precisam para ser felizes, que os tornam felizes. Porque, por exemplo, se você simplesmente achar que vai chegar lá, alugar uma casa e ser feliz, não vai. É mais fácil ser aqui, no seu lugar, na sua cidadezinha, na sua comunidade, no seu bairro, na sua aldeia, na sua vila, do que é bem melhor do que ficar simplesmente se projetando para fora. Então, assim, é isso que é a essência desse vídeo, esse podcast. Você tem que viver bem aonde você está. Óbvio, você pode se mudar, contudo, saiba que essa liberdade às vezes é aterrorizante e você pode não querer mexer com algo que você não vai gostar de descobrir. E também, como eu disse, você também não é obrigado a estar sempre se movimentando, sempre fazendo algo para causar estafa e ocupar a mente. Não. Você pode simplesmente achar que a melhor coisa a se fazer depois de fazer nada é descansar. Ok?
onde isso é